Ou seja, os doramas são novelinhas curtas, com um elenco mais enxuto, né, que as coisas acontecem, se resolvem mais rapidamente, mas a Globo vem fazendo isso desde o comecinho da década de 1980. A produção precisou ir de madrugada para conseguir fazer alguma coisa, porque dizia uma das pessoas da produção que era impossível fazer qualquer coisa com a Carla Perez assim, em ambientes abertos. Onde ela estava, tinha sempre uma multidão em volta. E ela podia ter explorado muito essa questão comercial com produtos. Podia ter lançado boneca naquela época, ela lançou depois, né, quando estava na Record. Podia ter lançado brinquedos, sapatos, isso ela fez quando estava na Record. Mas na época do Show Maravilha, ela perdeu muito. Muito bom estar com você! Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo ao LTV, eu sou o Léo Cordeiro. O vídeo de hoje é aquele momento de responder comentários, no entanto tem alguns comentários que eu trouxe para cá que eu até já respondi. Embora algumas redes sociais, alguns vídeos, reels, algumas coisas assim, o divertido são os comentários, né? O divertido é os comentários, porque as pessoas partem para um outro nível, para uma outra direção, assim, que se torna muito mais divertido do que o próprio vídeo. Acho que não é o caso do YouTube, né? As pessoas não têm o hábito de ler os comentários dos vídeos. Ou, se sim, não são todas as pessoas. Então, por essa razão, eu trouxe alguns comentários que eu até já respondi, mas que eu achei pertinente para comentar no vídeo, para ter mais alcance, porque são curiosos e são interessantes. Então, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, me ajude a fazer esse canal crescer, sempre peço essa força, porque realmente é necessário. Às vezes o YouTube desinscreve as pessoas, isso já aconteceu várias vezes. Então verifica se você continua inscrito aqui no canal. Se você vem com regularidade, meu muito obrigado. Para você que é inscrito no Clube de Membro, também meu muito obrigado de coração. No vídeo eu relembro todos os remakes da Globo. O Francisco Antônio Moreira dessa 628 disse: "Voltei para você, novela dos anos 80, é a continuação de Meu Pedacinho de Chão dos anos 70. Esse é o vídeo Virou Manchete, que tem os domingos, né, que é o fantástico aqui do nosso canal, tá, gente? Porque tem vários quadros. E na primeira parte desse vídeo, né, o primeiro bloco, digamos assim, do Virou Manchete, é uma leitura, é uma reação, é o react que eu já fiz aqui algumas vezes no canal em relação a algum tema da semana. E eu falei sobre a Globo que pretende fazer continuação de novelas, e uma delas é a da Avenida Brasil. E aí também aproveitei para falar sobre as novelas que já tiveram continuação, além de Eta Mundo Melhor, que é a continuação de Eta Mundo Bom, já tiveram outras novelas que são continuação, e aí essa eu não sabia, ou passou desapercebido, então ele me avisou que Voltei para você foi continuação de Meu Pedacinho de Chão. Essa eu não sabia, muito obrigado pela sua informação. Num outro vídeo Virou Manchete, onde a Globo prepara dorama brasileiro, o Mago Místico 562 disse: "Eu preferia Malhação que doramas brasileiros." E aí a Carla, que é inscrita aqui no canal, que também está no Clube de Membros, ela comentou nesse mesmo vídeo que é curioso que a Globo queira fazer doramas agora, e ela já fez, né, desde os anos 80, comecinho da década de 1980, as minisséries. Ou seja, os doramas são novelinhas curtas, com um elenco mais enxuto, né, que as coisas acontecem, se resolvem mais rapidamente, mas a Globo vem fazendo isso desde o comecinho da década de 1980. Embora dorama, eu acho que tem uma característica muito específica, né, o que distingue de uma minissérie. Mas enfim, minissérie é uma das especialidades da Globo também. No vídeo Tupi, o fim precoce da primeira TV do Brasil, o Rafa Gonçalves 5947 disse: "Pois é, tenho curiosidade das novelas da Tupi, onde foram parar as fitas." Bom, o acervo da Tupi foi distribuído, né? Foi para vários lugares. Boa parte foi com o Silvio Santos. O SBT fez muito uso do que a Tupi já tinha. Desenhos animados, séries, as novelas também. Jerônimo, o SBT apresentou na emissora, mas teve várias outras novelas que o SBT refez, foram remakes, né, releituras das novelas que eram da Tupi. O Grupo Block, né, Rede Manchete, também ficou com parte do acervo, tem coisas na Cinemateca Brasileira e também no Arquivo Nacional. Então, estão por aí as coisas
que existiam, né, que foram salvas da Tupi. Ainda sobre a TV Tupi, o Marco Antônio SP3174 disse: Canal LTV. Li no livro do Walter Clark que ele via um barco ou obra de arte, passava no Tupi, pegava o dinheiro para comprar, que se lascassem as contas e folha de pagamento. Recomendo esse livro. Ele fala aqui do Assis Chateaubriand, né, que era o dono, o criador, o fundador da TV Tupi. Ele realmente não tinha essa visão empresarial. Bom, teve, né, porque ele criou um patrimônio incrível, criou um império, né, de comunicação impressa, de rádio, criou a televisão, mas em algum momento ele se perdeu, né, com isso. Então, não sabia gerenciar as contas. MASP, né, Museu de Arte São Paulo, existe boa parte por conta do Assis Chateaubriand. E ele usou recursos da TV Tupi, esvaziava os cofres da emissora para comprar quadros, comprar obras de arte, para colocar no MASP. Ele começou a dar prioridade para outras coisas, a TV Tupi ficou em segundo plano, talvez em último plano, e aí chegou um momento que a emissora não aguentou mais as contas e sucumbiu. No vídeo sobre o álbum 3 Angélica, disco de ouro que deveria ser platina, o Eurico Fernando 273 disse: realmente, os discos da época era isso mesmo, em torno de R$ 45,00 e R$ 50,00. Comprei muitos, quase todos da Xuxa. Só deixei de ter o show da Xuxa 5. Nesse vídeo eu faço um cálculo, tendo em base o valor, né, do salário mínimo com o valor da venda do disco, para converter isso em reais. Mas também deixo claro no vídeo que naquela época, em 1990, o país entrou em colapso, né, financeiro. Tivemos uma grande crise financeira e o dinheiro se desvalorizava muito rápido, a inflação era muito alta. Então, em janeiro, o salário mínimo custava X, em dezembro já era 8 vezes isso. Ou seja, o dinheiro perdia muito rápido o valor. Então, esses discos, a venda, né, deles, o preço de venda, obviamente também se alterava muito. E o cálculo que fiz foi do mês de junho, porque uma das informações que encontrei é que o álbum foi lançado em junho. E tem outras informações também que eu descrevo no vídeo que contradizem um pouco essa informação. Mas levando em conta o valor do salário mínimo de junho, o valor da venda do disco dava para comprar, se não me engano, 80 discos. Em 2025, com o salário mínimo que nós temos, dividido por 80, qual seria o valor do disco nos dias de hoje? Foi o cálculo que eu fiz. E segundo, aqui o Eurico é mais ou menos isso mesmo, 40 reais mais ou menos. Embora a conta que eu fiz deu menos, acho que deu 20 reais, alguma coisa assim. Mas ele disse que era 40, 45, 50 reais atualizados nos dias de hoje, mais ou menos. No vídeo sobre o Lua de Cristal, publicidade no filme de Lua de Cristal, o Deboni Daniel disse: eu assisti o Super Chute contra Baixo Astral de novo por causa do que você falou. E pasme, a It Sorveteria não existe. Era um golpe de marketing da Nestlé. Eu já tinha percebido nas diversas vezes que eu assisti o Lua de Cristal e desde criança, já reconhecia todos os merchants como o do posto Atlantic. Inclusive os sanduíches do Babalu eram feitos no Bob's. E todos os catering das filmagens era da rede. Pasme que a Polícia Militar do Rio de Janeiro precisou fazer a segurança durante algumas partes da filmagem, onde a Xuxa ia. Era gente atrás. Esse vídeo é curtinho, eu falo sobre o merchandising da Lua de Cristal, que passou desapercebido, pelo menos por mim, durante quase toda a existência do filme. E porque a Tezuka Yamazaki foi muito inteligente na forma de fazer as inserções, né, publicitárias no filme, no merchandising. Ela utilizou realmente a história do filme para inserir o merchandising, que ficou legal, ficou muito bom, não ficou com cara de propaganda. Eu lembro que a Carla Perez, lá no finalzinho da década de 90, quando ela fez a segunda capa da Playboy, que foi no Pelourinho, a produção precisou ir de madrugada para conseguir fazer alguma coisa, porque dizia uma das pessoas da produção que era impossível fazer qualquer coisa com a Carla Perez assim, em ambientes abertos. Onde ela estava, tinha sempre uma multidão em volta. Carla Perez apareceu, o Pelourinho estava lotado. Aí tá explicado, né, porque que a polícia aparece nos créditos do filme. E tem de vários batalhões a segurança que a polícia teve que fazer para a gravação do filme.
No vídeo HQ dos famosos que viraram revista em quadrinhos, a Pamela Tavares disse: Leonel, me lembro dessas revistinhas em quadrinhos que os artistas famosos brasileiros lançaram. Mais da Xuxa e Angélica, Iliana e Mara Maravilha. Pamela, a Iliana e a Mara Maravilha não tiveram revistas em quadrinhos. Me corrijam aqui se eu estiver errado, né? Mas eu nunca vi, nunca soube que a Mara Maravilha tivesse revista em quadrinhos e que a Iliana também teve. As outras sim, a Xuxa teve, a Angélica teve, o Sérgio Malandro teve, Faustão, tem vários, né? O Gugu, vários artistas que tiveram revista em quadrinhos, né? Mas a Mara eu nunca vi mesmo nada a respeito. Aliás, a Mara é um fenômeno, né? Porque na época do Show Maravilha, ela vendia muitos discos, enquanto a Angélica caía nas vendas, a Xuxa também caiu nas vendas, né? Em 1990, foi uma crise geral, assim. Mas a Mara cresceu. A Mara foi crescendo gradativamente. Em cada disco lançado ela vendia mais do que o anterior. E ela podia ter explorado muito essa questão comercial com produtos. Podia ter lançado boneca naquela época, ela lançou depois, né, quando estava na Record. Podia ter lançado brinquedos, sapatos, isso ela fez quando estava na Record. Mas na época do Show Maravilha ela perdeu muito, porque ela ficou focada só nos discos. E revista em quadrinhos eu realmente nunca vi. Nem depois, na época da Record. Então, se existe, comenta aqui. Se você teve, se você conhece, confirma essa informação, por favor. E no vídeo, as paquetas que fizeram novelas, né, em quais novelas elas atuaram, a Ana B5248 disse: por que o apelido da Lana era Cabritinha? Bom, deixa eu aproveitar para relembrar então o apelido das paquetas desde a da geração do lado da Xuxa, a primeira geração do show da Xuxa. As primeiras, né, tinham esse nome, a Andréa Veiga disse já várias vezes, tem no livro Memórias da Xuxa, tem a Veiga falando em vários vídeos para diversas entrevistas e podcasts, enfim, que quando ela começou a trabalhar com a Xuxa lá no Clube da Criança, quando ela se apresentou, a Xuxa perguntou o nome dela e disse: aqui todo mundo tem nome de estranho, vamos chamar então de Paquita, porque tinha um papagaio, né, fantoche, que se chamava Paquito, e aí a Paquita seria a namorada do Paquito. E aí depois, quando começou o show da Xuxa, convidaram, né, a Andréa Faria, e aí seria Paquita 2, mas assim, em cima da hora a Xuxa falou: não, você não vai ser Paquita 2, você vai ser Chiquita. E assim ela começou a dar um nome diferente para cada menina. Na verdade são só 4 nomes, tá? A terceira foi a Pitucha, Luisa Wishman. Eu acho que Pitucha é porque a Xuxa achava ela muito pequenininha. Ela até se opôs, né, ao convite que a Marlene fez. Ela falou: não faz sentido, essa menina não dá certo, ela é magrinha demais. Então talvez por isso Pitucha, por ela ser miudinha. E depois Catuxa. Catuxa ela tem inventado assim para combinar com Pitucha. Aí depois entraram as Paquitinhas, que eram para ser step das Paquitonas. Eram para ser substitutas. Na ausência de uma, entrava, né, a Paquitinha. Então tinha Paquitita, Chiquitita, Pituchita e Catuchita. Aí com a saída da Paquita, ia ficar desfalcado, né, porque a Marlene não queria dar o nome de Paquita para mais ninguém. Aí deu o nome de Miúcha para Pacate Paganete. Das Paquitinhas, apenas a Paquitita saiu, né, a Tatiana Maranhão, e entrou a Flávia no lugar dela. E das Paquitonas, todas trocaram, todas foram substituídas. E aí, cada uma tinha, além desse nome, um segundo nome, tipo Chiquita Sorvetão, a Pitucha Alemã. E aí, depois, quando entravam as outras, né, mantinha o nome, primeiro o nome de Paquita, tipo Chiquita Bibi, Bianca Rinaldi. A Pitucha Pastel. Na era das meninas da nova geração, elas não tinham mais esses apelidos. Isso de colocar apelido nas Paquitas, a Xuxa pegou do Chacrinha, porque as chacretes eram todas assim, né? Tinham uns apelidos meio loucos. Bete Balanço, que aliás tem uma entrevista com ela aqui no canal. Na nova geração, ela usava o nome das meninas, mesmo no natural, e um apelido, por exemplo, Andressa Bocão, Bárbara Bonitona, Grazi Modelão. E aí nas Paquitas geração 2000 ela foi na mesma linha. Então olha os apelidos das meninas da geração 2000. Letícia Barros, Lelê. Era só uma forma carinhosa de chamá-la. Thalita Ribeiro, Tatá. Mesma coisa. Gabriela Ferreira, Perua. Porque ela disse que a Gabriela usava tudo de oncinha. Era bolsa de oncinha, blusa de oncinha, sapato de oncinha, tudo de oncinha. E a Xuxa chamava ela de perua. Monique Eufradique, Pastelzinho. Porque
ela lembrava muito a Letícia Spiller, não em aparência, não no físico, mas nas atitudes, no comportamento dela. Então ela era como se fosse a segunda Pastel, né, a Pastelzinho. Stefani Lourenço, TT. Joana Mineiro, Jo. Daiana Amêndola, Docinho. Pelo sobrenome, Amêndola, que lembra um pouco amendoim, né? Isso me soa muito assim, pasta de amendoim. Mas é porque a Daiana Amêndola também é uma pessoa muito doce, muito meiga, e aí combinava muito o docinho com ela. Ilana Rhodes, Cabritinha. Por que Cabritinha, gente? Eu imaginava que é porque ela fosse saltitante, né? Porque é uma característica dos cabritos, né? Que são saltitantes. Pode ser também por causa da risada. Mas pode ser que seja outra coisa, nada a ver com isso que eu comentei. Então, se você sabe por que é que a Ilana Rhodes tem o apelido de Cabritinha, comenta aqui embaixo, explica pra gente. Bem, meus queridos, de momento é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Na época do Angel Mix, a Angélica teve também as Mini Angels, né, que eram várias menininhas, mas diferente das Paquitinhas. As Mini Angels foram contratadas, não era para substituir as Angels, não. Era porque, na época, as Chiquititas faziam muito sucesso. Então, aquele disco totalmente infantil também que a Angélica lançou, foi para fazer essa concorrência com as Chiquititas que estavam bombando na época.